Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, em momentos extremamente determinantes para o nosso país. Você certamente já viu muitas notícias, muitas coberturas de situações que estão acontecendo desde ontem. Mas eu quero trazer outras aqui para vocês que não estão sendo observadas, que vale a pena a gente dar uma sublinhada para a gente enxergar o que é que pode acontecer aqui no nosso país. No momento, é que não deixa de ser inusitado, porque há, nesse instante, a percepção tanto de bolsonaristas, pessoas que ainda acreditam na figura do inelegível, quanto das pessoas que enxergaram os crimes que ele praticou contra o nosso país, o nosso povo, de que a situação está se fechando, o cerco está se concluindo e em breve nós teremos situações muito mais cedo que essa gente poderia imaginar, ou seja, a prisão da figura do inelegível e também de outras figuras que estavam no seu entorno. É impressionante como há um fio condutor no comportamento de todos eles, a covardia. Nenhum assume absolutamente nada. Todos estão querendo mostrar que a sociedade ficou maluca, que aquilo que eles estavam fazendo eram apenas reuniões de pessoas que tinham se drogado, tomado medicamentos tarja preta, misturando com álcool, e de repente se reuniram ali, falaram um monte de bobagens e estavam fazendo isso reiteradas vezes, mas isso não tem a menor importância. Só que isso não vai colar. Não adianta deputado, senador vir para as redes, ficar tendo ataque de todas as formas, os filhos do Bolsonaro fazendo publicação para um lado, para o outro, inclusive para esconder holofotes sobre o passado do clã, porque isso não vai adiantar absolutamente nada. A fila está andando e é apenas uma fila que diz respeito aos últimos acontecimentos da Orcrim. Nós temos ainda as questões envolvendo a pandemia no nosso país. Essas não podem ser esquecidas e certamente não serão. A porta foi arrombada, pessoas que nunca imaginaram que poderiam ter problemas com a lei, como generais aqui no nosso país, estão em situações vexatórias. E a covardia de um general e a maluquice de outra, que eu vou mostrar aqui para vocês, não podem ser desprezadas. Essas figuras merecem um atendimento especial da justiça e também do Poder Legislativo. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todos vocês certamente já viram muitas coberturas sobre o que está acontecendo nos últimos dias, nas últimas horas aqui no nosso país. E eu destaco no noticiário de hoje essa manchete aqui do portal do UOL. Polícia Federal prepara fim de investigação após chegar a provas contra Bolsonaro. É um quebra-cabeça, porque essa gente foi deixando tanta coisa para trás. Eles foram fazendo... Quando eles viram que já tinha entrado no caminho do crime, e aí não tinha mais volta. Aí foi só reforçar cada vez mais a atividade criminosa. Alguns do clã Bolsonaro acham que isso é irrelevante, mas o que eles acham... Inclusive o consultor jurídico principal do clã Bolsonaro, o senhor Silas Malafaia, até agora ele não falou nada, mas ele disse que virá público para falar sobre essa operação. E eu gostaria muito que o senhor Silas Malafaia continuasse a dar orientações para Bolsonaro, para o clã Bolsonaro e para o bolsonarismo. Continue assim, senhor Silas Malafaia, continue a orientar todas essas pessoas, tá? O senhor vai ver que o final vai ser muito legal para todas elas, tá bom? Então, vamos aguardar qual será o pronunciamento da criatura. Bom, daí a gente segue para outras situações. Depois que foi apreendida lá no gabinete do inelegível, lá no Partido Liberal, uma minuta golpista, aí vem o advogado do Bolsonaro, e o Bolsonaro publica isso aí, dizendo, olha, esse documento que foi apreendido lá foi um que estava no telefone do Mauro Cid, e aí eu mandei para o Bolsonaro, como ele gosta de ler pequeno, ele imprimiu, enfim,
com uma história, enfim, que vai ser comprovada mais à frente, né? Mas isso também não tem a menor relevância. Como não tem a menor relevância, aquilo que o advogado do Bolsonaro diz. Porque é difícil você defender um bandido, né? Esse mesmo advogado inventou uma história para o Rolex, inventou uma história para joias, que não tinha nada demais, que a lei protege isso, que a lei protege aquilo, enfim, tentando mostrar que o cadáver, né, desse ponto de vista figurado, encontrado no porta-mala de alguém que estava dirigindo bêbado, de fato é um caso absolutamente sem importância. O cadáver morreu e pulou ali dentro na hora da morte e deixou uma garrafa de cachaça para o motorista que se embriagou contra a sua vontade. É esse tipo de história que o advogado está tentando montar, mas também não vai adiantar nada. Vai ficar fazendo esse tipo de fala, né, que não tem efeito nenhum, apenas para continuar a iludir aquelas pessoas que estão absolutamente fanatizadas e ainda seguem a figura do inelegível. Não vai adiantar nada, gente. A fila está montada, todo mundo já está com a senha na fila, o guichê está prontinho para fazer os atendimentos, para dar os carimbos ali e mandar as pessoas para os devidos lugares. Vocês sabem quais os lugares que essas pessoas irão, né? Bom, e aí, como eu já tinha conversado com vocês, há uma sequência, né, que o ministro Alexandre de Moraes está adotando para enfrentar toda a campanha que o bolsonarismo faz contra as ações do Poder Judiciário que visa fazer justiça contra esses criminosos todos, né? Então, em primeiro lugar, se transmitiu ali para a imprensa, né, os textos que fundamentaram a decisão de prisão, de apreensão, de busca de passaportes, né, apreensão dos passaportes dessa Orcrim toda, né? E agora a gente vai ter acesso às imagens. E aí eu confesso a vocês que eu até esperava uma coisa diferente. Exclusivo. Em vídeo, Bolsonaro convoca ministros a agirem antes da eleição. Se reagir depois, vai ter caos no Brasil. Veja, então a Bela Megali recebeu esse vídeo e ela publicou e está sendo repercutido por todos os cantos. Chama atenção algumas situações, né? Primeiro, que ele fez uma reunião ministerial, mas uma reunião ministerial secreta, né? Com gente que fazia parte do ministério, e o Braga Neto, que não era ministro, não era mais nada. O Braga Neto que está do lado dele ali era candidato. Então se usou uma estrutura, ainda tem esse delito, né? Uma estrutura do Poder Executivo para montar ou para dar seguimento numa estruturação de um golpe aqui no nosso país. Então todos os que estavam nessa reunião são coniventes também, né? São cúmplices dessa engenharia golpista. E todo mundo ficou calado. Até o Guedes está nessa reunião, tá? Tem muita gente aí que estava ali, entrou muda e saiu calada, não denunciou absolutamente nada. E vai respingar algumas coisinhas nessas criaturas, né? E será bem feito que isso aconteça. O Cid gravou isso aí e deixou lá no armazenado, né? E as pessoas que estavam ali não tinham noção que estavam sendo gravadas. Mas muitas delas, certamente, né, têm esse desconfiômetro, né? E são mais prudentes, não fortaleceram a loucura, o crime que estava sendo colocado ali pela figura do inelegível, que é apenas mais um detalhe das outras peças todas, gente. Havendo essa reunião ou não havendo, já tem indícios e fatos suficientes que podem encarcerar a figura durante muito tempo. E a gente vai ver aqui o que o Dudu Bananinha e que outras figuras acham dessa história. Bom, e aí o Bolsonaro metralhou todo mundo, né? Olha os traíras que já passaram pelo nosso governo, inclusive militares, diz Bolsonaro em reunião. Veja vídeo. Então ele fala do general Santos Cruz, chama o general Santos Cruz de traíra, e até o Rego, né, o general Rego, que foi porta-voz também. O Bolsonaro é uma figura sem nenhum caráter, né? Então, enfim, quem não entrasse na loucura dele era considerado traidor. Flagrado chamado general de cagão, Braga Neto diz que suspeitas golpistas são invenção. Continua a perseguição. Como ele sai, né? Você pega o traficante, o assassino, o bandido, em flagrante, vai entrevistar, não, isso foi invenção. Isso aí... mas olha só, o cadáver está lá no carro do senhor. Não, isso aí é invenção, ilusão de ótica. Bem, mas aconteceu um fato concreto, tem drogas lá na casa do senhor. Bom, isso aí é ilusão. É o que eles estão dizendo, não tem o que dizer. Agora, o general da reserva, né, Braga Neto, agora bastante implicado,
Ele foi cercado no aeroporto e perguntaram para ele, né? Vem cá, essa história aí do general Cagão e tal. Ele, não, nada disso, isso é invenção, é sonho. Não tem um homem honrado no bolsonarismo. Todos eles são covardes. Na hora que são colocados ali, de frente às suas evidências, eles falam, não disse nada disso. Agora, eu queria ver ele chamar, assim, tete a tete, o general Gomes Freire, está com essa cara aí, parece ser bem fortinho também, né? De cagão na cara dele. Vamos ver quem seria o cagão no meio dessa história, né? Olha, para estar com o Bolsonaro, não tem corajoso com o Bolsonaro. Todo mundo vira uma florzinha, o Daniel Silveira. O único que foi assim mais reticente, o único que enfrentou até o final e ficou esbravejando, foi o Roberto Jefferson. Mas o fim dele vocês estão vendo qual está sendo nesse momento, né? Enfim, e aí a gente segue. O Silas Malafaia, como eu disse para vocês, disse que vai postar um vídeo mais tarde. Atenção, povo brasileiro, amanhã eu vou postar, amanhã hoje, né? Um vídeo de mais de uma cortina de fumaça lançada pelo ditador da toga. O que ele quer esconder? Aguardem. Então, vá, Malafaia, continue nessa linha. Estamos todos torcendo, porque tem uma coisa muito interessante, onde só coloca a mão, o político cai em desgraça. Se fizer um retrospecto, é impressionante. Veio os governadores aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, tem uma lista gigantesca, não vou nem ficar enumerando, e o Bolsonaro era mais um desse, né? O Dudu Bananinha veio ontem dar aula de Direito. Só que ele fugiu da faculdade. Então ele fez uma live que, na verdade, foi uma live para arrumar mais incauto, para pagar uma grana para aprender a ser conservador. É o cursinho de conservadorismo dele. E aí ele explicou que tudo que nós estamos vendo até agora não tem a menor influência, porque são cogitações, né? Vou pegar um trechinho aqui. Para você encarar que tenha tido uma tentativa, você tem que, pelo menos, ter iniciado a execução. Qualquer pessoa que tenha visto a peça do Alexandre de Moraes, na qual ele fundamenta as operações de hoje da Polícia Federal, vai ver que é um barata voa. Isso aí é a sua opinião de envolvido no crime, né? Do papai criminoso. Então, vai ficar jogando esse argumento aí. Olha, se essa tese, que não vai funcionar, ela tivesse algum efeito, no final de tudo, ainda restaria uma situação que vocês não poderiam esconder, que é a tipificação, né, é um enquadramento na ORCRIM, Organização Criminosa, que é um crime também, que pode chegar até 14 anos de cadeia, porque diz aqui, né, a lei é 12.850, da organização criminosa, e define aqui quais são as formas, né, que isso pode ser materializado. Considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, tinha muito mais de 4, né, Dudu? Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. É o caso dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, se tudo tiver uma defesa espetacular, no final da história ainda vai restar uma organização criminosa. Os bolsonaristas, então, estão desesperados. Maior ataque à democracia. Chorem bastante. Agora é o seguinte, sigam o conselho do Silas Malafaia. Sigam, vão nessa linha que vocês vão se dar bem. E aí, um ex-general também, que merece uma qualificação especial, veio ontem à tona reclamar, né, e pregar golpe. Inclusive, o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Penso que temos que nos reunir e publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato, para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma... Ele não quer nenhum tipo de postura radical, né? Mas aí ele prega o radicalismo. E aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso.
No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Olha só, e aí veio essa fala dele, requerendo que os comandantes se insurjam, né? Mas isso também não vai adiantar absolutamente nada. A resposta foi essa aqui, ó, das Forças Armadas, tá, o ex-general Mourão. Exército monta operação para escoltar coronel que está nos Estados Unidos e é alvo de investigação. Militar teve prisão preventiva decretada, mas continua livre por estar em Washington. Quando ele chegar aqui, general Mourão, o Exército está ajudando a ser ele escoltado para a cadeia. Não é um negócio legal? Ele vai ficar na cadeia ali do Exército, né? Mas está trancafiado. Então, o Exército, as Forças Armadas estão dando resposta aqui que eles estão achando aí da sua fala, tá? E aí, só para sublinhar, né, o Ciro anda muito esquecido ultimamente, mas eu faço questão de trazer aqui essa fala dele para exemplificar quem é o general Mourão. E aí eu subscrevo embaixo essa fala do Ciro. Eu sinto entusiasmo com o Bolsonaro, né? A leitura que você faz do Mourão? O Mourão, eu chamei na campanha e sigo com a mesma opinião, um jumento de carga. Ele talvez é o primeiro general fruto da mudança de critérios que o Exército estabeleceu para as promoções. Antes havia uma promoção radicalmente meritocrática, que era primeiro de turma, essas coisas e tal. De repente eles perceberam que isso, chegaram à conclusão de que isso não era e passaram a também estabelecer critérios de dedicação, de troupier, né, Ou seja, é um jumento de carga que nem por mérito chegou à posição que ele chegou. Em relação a ele a querer que a justiça, que os militares se envolvam em alguma coisa, o Mourão devia ler a Constituição, porque o artigo 124 da nossa Carta diz que a justiça militar só julga militares por crimes militares. Essa ORCRIM não estava praticando crimes militares, portanto é a Justiça Penal Comum que cuida do assunto, portanto o ministro Alexandre de Moraes está pilotando esses inquéritos. Gente, eu fico por aqui, foram muitos assuntos, né? Mas a gente vai voltar com mais coisas mais tarde. Um grande abraço e até lá. Tchau!